Questão 23. 12 pontos são assinalados sobre 4 segmentos de reta de forma que 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca são colineares como na figura. O número de triângulos distintos que pode ser desenhados com os vértices nos pontos assinalados é quanto? Então, vamos voltar aqui para a imagem. Para formar um triângulo, certo? Eu preciso de 3 pontos. Só que no total eu tenho quantos? 12, certo? Então, se eu tenho 12 e eu quero selecionar 3, isso aí é o quê? Ou é arranjo, ou é combinação, certo? Mas aí, por exemplo, se eu selecionar esse ponto e esse ponto, ou se eu selecionar esse ponto e esse ponto, eu mudei a ordem de escolha, porém, eu vou estar formando aqui o mesmo triângulo, certo? Então, a ordem não importa. Então, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser combinação. Então, vai ser o quê? Combinação de 12, 3 a 3, certo? Então, fica 12 fatorial dividido por 9 fatorial, 3 fatorial. Isso aqui vai ficar, então, ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial, dividido por 9 fatorial. E no lugar de 3 fatorial, eu já vou destrinchar e colocar 3 e 2. Corto 9 fatorial com 9 fatorial. 3 vezes 2 dá 6. Então, eu vou cortar 6 com 12 e fica 2 em cima. Isso aqui dá um total de 220 possibilidades. Porém, eu ainda não terminei. Por quê? Porque dentro dessas 220, eu posso ter uma escolha aleatória de 3 pontos que estão na mesma linha. E 3 pontos selecionados numa mesma linha, eles são colineares e, consequentemente, não conseguem formar um triângulo, certo? Porque, por exemplo, dentro desses 220, eu teria essa possibilidade. Daqui eu selecionei esses 3, e esses 3 aqui, como eles são colineares entre si, os 3, eu não consigo formar um triângulo, certo? Então eu preciso retirar essas possibilidades. Então, ó, quais são os segmentos em que eu posso ter 3 pontos contidos nele? Esse segmento daqui, certo? E esse segmento daqui. Vamos começar com esse. Vamos calcular agora a quantidade de possibilidades que eu tenho de selecionar 3 pontos dentro desse segmento daqui. Ó, o meu total aqui nesse segmento são 4. E desses 4 eu estarei selecionando 3. Então é combinação novamente. Combinação de 4, 3. Que dá exatamente 4, certo? Para esse segmento. Só que para esse segmento eu vou ter 4 também, certo? Porque vai ser a mesma conta. Vai ser a combinação de 4, 3. Porque eu também tenho 4 pontos. E eu posso selecionar 3. Então, isso daqui é o que eu não quero. Porque essa aqui é a quantidade de possibilidades em que os 3 pontos selecionados seriam colineares. E eu não quero isso. Então, qual é a quantidade real de possibilidades? Só eu pegar 220 e retirar 8. Que dá exatamente 212. Então, ó, 220 é o meu total de possibilidades. 8 é a quantidade de possibilidades de selecionar 3 pontos e eles sejam colineares entre si. E eu não quero isso. Então, consequentemente, 212 é a quantidade de possibilidades de selecionar 3 pontos. E esses pontos não são colineares. Então, esse é o meu gabarito da questão. Letra D.